Olá amigos, bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje, infelizmente, o assunto é sério. Sério demais porque ontem em Portugal tivemos um acidente com um funicular, que é tipo um trem, em que morreram, à data de hoje, já 16 pessoas. 15 no dia e uma que estava hospitalizada em estado muito grave acabou por falecer. Atendendo que acho que estarão mais 3 ou 4 pessoas também em estado muito grave no hospital. Espero que as mortes fiquem por aí. Desde já as minhas condolências a todos os portugueses que têm familiares e que perderam familiares no acidente e também aos estrangeiros que infelizmente estavam cá no país e muitos deles já não vão regressar à sua terra natal. Com isto eu queria falar, visto que é um assunto sério, e eu tenho vindo a avisar que a sobrevivência acontece até no meio urbano. Isto não é um aproveitamento do que aconteceu, longe disso. Este vídeo até serve para nós refletirmos na nossa capacidade de reação num caso de uma emergência como esta. E o que eu quero falar é, morreram, infelizmente, 16 pessoas, mas podia ter sido muito pior. Porque a carruagem que subiu e a outra que desceu, elas fazem contrapeso. Eu não sei o que é que aconteceu, as causas certamente vão ser apuradas, mas que houve um acidente, houve. A carruagem em que morreram essas pessoas e que feriram as restantes, era a que estava a subir, e houve outra que estava em sentido oposto a descer, que aquilo funciona quase como contrapeso. A que estava a descer também tinha perdido tração pelos vistos, chegou ao fim da linha e não aconteceu nada. Mas houve um ponto muito importante. As pessoas estavam a temer pela vida porque a que descarrilou poderia ir contra essa que estava cá em baixo. Estamos a falar, eu penso que aquilo pesa cerca de 30 a 40 toneladas e foi um milagre, por assim dizer. Não é um milagre porque morreram pessoas, mas podiam ter morrido muito mais. Mas foi um milagre para as que estavam aqui em baixo, na parte de baixo, não terem morrido. Porquê? Porque se a carruagem não tivesse, digamos, se despistado contra o muro do estabelecimento que estava lá, teria certamente atingido a carruagem na parte de baixo e poderemos arriscar que quase todas as pessoas então teriam morrido, inclusive as pessoas que estariam na carruagem de baixo. Isto para quê? Porquê é que eu trago isto? Isto é uma mochila que eu ando praticamente diariamente e eu aconselho a todos a andarem, mesmo no meio urbano. Porque as pessoas que estavam dentro da carruagem, cá em baixo, quando souberam que a outra carruagem estava também com problemas, pensaram logo imediatamente em fugir. E a sobrevivência dá-nos uma preparação em que nós temos que agir rapidamente, numa questão de poucos segundos. Eu acredito, e quero acreditar, que essas pequenas carruagens que teriam, supostamente, martelos de emergência para partir vidros. Sim, porque temos que contar que quando nós estamos a entrar nesses teleféricos, ou trens, ou pequenas carruagens, ou elevadores, as portas, ou autocarros, as portas depois de um acidente podem bloquear, simplesmente bloquear. E vamos ser lógicos. Nós não vamos estar a pensar que a carruagem vai com os lugares certos. Podem sempre entrar mais pessoas do que ao previsto. E o que vai acontecer é que irá haver um bloqueio das portas. Primeiro, por excesso de pessoas na carruagem, ou então por pânico. As pessoas vão querer sair e ao mesmo tempo não vai conseguir sair ninguém. Portanto, é necessário arranjar outras fugas, mesmo que as pessoas estejam a bloquear as portas, ou então que essas mesmas não abram. E então pode partir do princípio de termos que partir os vidros em caso de emergência. Por isso é que nas mochilas que eu transporto, no meu kit de EDC, isto é uma pequena mochila. Atenção, isto é um tiracolo. Esta mochila serve para guardar aqui os equipamentos fotográficos, serve para guardar a minha carteira. Na cidade, eu costumo andá-la aqui com ela à frente. E tenho tudo de acesso rápido aqui. O que é que vocês podem ter dentro da mochila? Podem ter um simples martelo quebra de vidros. Eu não ando com isto, mas quem quiser usar isto é uma peça fundamental para se ter num carro
ou até para se ter na vida diária. Porque quando nós vamos para uma cidade, andamos ou de Uber, ou de carro, ou de autocarro, ou nestes funiculares, ou teleféricos, seja o que for. E caso necessitemos de um martelo para partir um vidro em caso de emergência, é o que eu vos digo, numa questão de emergência, numa questão de aflição, possivelmente o martelo vai cair ao chão. Não sabemos se a pessoa que o vai buscar se tem habilidade para partir o vidro ou destreza. Portanto, o ideal é vocês terem as vossas próprias ferramentas. Isto é uma das ferramentas que vocês podem podem colocar no carro. Aviso desde já, se colocarem isto no carro, devem agrafar isto ao carro, de forma que se houver um acidente, isto não salte e depois vocês não saibam em que sítio estará. Ou no porta-luvas, ou na porta, mas devem sempre prender este objeto. Isto é um martelo de quebra de vidros. Além disso, também tem corta-cintos, caso seja necessário. Isto nós temos também no nosso site, se vocês quiserem dar uma olhadela, podem ver. Outra ferramenta que devem ter com vocês e devem de usar é, sim, a navalha. Até 9.9 cm é as legais para vocês terem, desde que não seja abertura, como eu explico sempre, de mola, deve ser abertura assistida, portanto manual, nunca de mola. Esta aqui, a particularidade desta navalha é que ela tem lanterna, ok? Ela está com as pilhas aqui travadas porque eu fiz questão de travar as baterias para não estar a gastar. Tem a pederneira e tem o que eu considero importante no sentido da sobrevivência no meio urbano. A ponteira afiada em diamante para quebrar vidros, ok? Isto aqui serve para nós quebrarmos um vidro em caso de emergência. Além disso, tem aqui o serra-cabos, ou corta-cabos, ou corta-cintos, ou logo o que queiras chamar, que é uma coisa prática de se ter, sem ter a necessidade de abrir a lâmina e conseguirmos trabalhar na mesma o corte, portanto, com cintos ou com fios, o que vocês necessitarem para que não terem que abrir a lâmina. Portanto, outra peça que eu ando e que tenho sempre comigo, é a lanterna, porque vamos ser lógicos, se isto acontecer à noite, o pânico vai ser tal, vocês vão ter pó, fumo, não sabem se vão ter visibilidade, vão ter que escapar do sítio onde vocês estão e devem ter sempre uma lanterna com vocês. Pronto. Isto são os 3 itens que, claro que podem ter outros, mas estes são os 3 itens que eu considero essenciais numa questão de emergência. É vocês conseguir aceder à vossa mochila, ter os itens aqui todos. Eu guardo sempre aqui o meu kit EDC, aqui estão alguns elementos de primeiros socorros, está aqui ferramentas necessárias e cable ties caso seja necessário, portanto, todas as ferramentas que eu acho necessário de ter numa questão de emergência. Os sacos de libertação rápida, caso vocês tenham que deixar o saco e passar por algo estreito. E outro ponto fundamental é vocês avaliarem sempre e decidirem sempre se devem de entrar num transporte público abarrotado de pessoas. Eu sei que custa, nós às vezes não pensamos nisso, nós queremos ir para casa ou porque queremos visitar alguma coisa que já está para fechar e então não nos importamos de ir mais um apenas. Isso é terrível porque quando há um acidente, o facto dos veículos estarem altamente preenchidos e sobrelotados vai causar, se houver um acidente, um pânico ainda maior, um entalamento das pessoas. Portanto, o modo de sobrevivência ainda fica um bocadinho mais limitado. Portanto, se vocês estão a ver que a carruagem está cheia, não entrem. Esperem pela próxima. Pode ser um sinal, não sei se não pode. O que dá a indicar é que os indicadores é que se houver e se acontecer alguma coisa, vai ser terrível, porque as pessoas vão estar todas compactadas e esmagadas entre si, com pouca habilidade de conseguirem se safar, pois vão-se atropelar umas às outras e vai ser catastrófico. Isto que aconteceu ontem é triste, foi um golpe duro para Portugal, nomeadamente na cidade de Lisboa. Eu não sei se esses funiculares tinham as revisões, as manutenções em dia. E eu pergunto-me como é que não há um sistema de dupla travagem, porque temos que pensar que não podemos estar limitados apenas a um cabo de segurança. Deve existir 2 sistemas de segurança. Eu não sei como é que isso funciona, vou ser honesto, não estudei nem pesquisei sobre isso.
Também nunca cheguei a andar nesses funiculares em Lisboa, mas é triste pensar nas pessoas que morreram e é isso, porque as outras tiveram sorte, ok? Tiveram sorte, mas é tudo uma questão de destreza. Eu treino para isso e isso é importante, a nossa forma como nós conseguimos até saltar. Porquê? Porque nós nunca saberemos se vamos necessitar de saltar 2 metros, 1 metro, se vamos precisar de passar sítios esguios, se vamos precisar de passar um filho para o salvar. A rapidez e a destreza manda muito. Não é o mais forte, não é o mais musculoso que vai certamente ter sucesso, é sim aquele que tiver mais cabeça e capacidade de reação e instinto de sobrevivência. Com isto, queria deixar mais uma vez os meus pésames e os meus sentimentos a todas as pessoas que perderam um familiar, sejam portugueses, sejam estrangeiros. É um dia triste e a lamentar. Na parte da sobrevivência, naquilo que eu posso falar, estejam atentos, porque é como eu costumo dizer, mesmo no meio urbano, quando nós pensamos que nada vai acontecer, estamos na nossa bolha, estamos divertidos, acreditem, pode acontecer. Pode acontecer um desastre aéreo, podemos estar no meio de uma cidade, pode acontecer um atentado, pode acontecer um descarrilamento, que foi o que aconteceu. Portanto, pode cair uma grua, pode haver um desabamento. E ainda vou falar numa coisa que ontem falaram no telejornal, foi da prontidão dos serviços de emergência. Sim, é de salutar. Os serviços de emergência chegaram lá em poucos minutos. Também estão no centro do epicentro do acidente. Portanto, chegaram lá em poucos minutos. E o jornalista fez uma pergunta muito pertinente, algo que eu já falei aqui no vídeo, e que foi: e se acontecer um terremoto? Os serviços vão chegar na mesma com essa eficiência? Aí eu vou discordar. Não vão chegar. Se isso acontecer em Lisboa, o drama vai ser ainda maior, porque vão morrer milhares de pessoas. Porque eu vou-vos explicar no próximo vídeo. Eu tenho aqui um vídeo no canal, vou deixar aqui no final para vocês verem, mas vou fazer outro vídeo a falar sobre isso e do que é que irá acontecer se acontecer isso em Lisboa, e vou explicar porque é que os serviços não vão conseguir chegar a tempo. Mas isso é um vídeo para para outro dia. Encerro isto com tristeza e de luto. E pronto. Pessoal, obrigado por terem assistido. Fiquem espertos, estejam atentos, porque a sobrevivência está lá fora. Obrigado.